Salve, Nação Celeste, Thales Santana aqui, mais um vídeo aqui no Portal Maior de Minas. Hoje, cara, faz uns 2 dias que não tem vídeo, né? O último foi de torcedor para torcedor, logo após Fortaleza, Cruzeiro e Fortaleza no Mineirão, vitória do Cruzeiro, mas eu acabei não reagindo aqui, conteúdo novo, inclusive, para o canal e para as redes sociais. A entrevista do Leonardo Jardim, eu vi um corte ou outro perdido e resolvi assistir, eu acho que ele fala coisas bem interessantes. E conforme for passando, a gente vai pausando e fazendo alguns comentários. Beleza? Ó, antes de mais nada, se você é cruzeirense, já se inscreve aqui no canal, já larga o like, não se esqueça de mandar esse vídeo para aquele seu amigo ou sua amiga cruzeirense que não gosta de perder nada do Cruzeirão Cabuloso. Beleza? Vamos direto para a entrevista aqui, pra gente não perder tempo, entrevista grandezinha, 18 minutos, né? Então vamos embora. Já deixei aqui no ponto de bala para começar e vamos nessa. Boa noite a todos. Vamos dar início à coletiva do técnico Leonardo Jardim, a primeira pergunta da TV Cruzeiro. Boa noite, mister. Queria que você avaliasse o jogo de hoje, um resultado importante, uma vitória importante do Cruzeiro diante do seu torcedor. Com certeza, o jogo hoje foi uma vitória importante, uma vitória com muita transpiração e pouca inspiração. Primeira parte melhor, segunda parte menos bem, muitas vezes com passos errados que não é normal da equipa. Exatamente, principalmente no segundo tempo o Cruzeiro errou muitos, mas muitos passes mesmo. Mas acabou por ser o suficiente para vencer este adversário, um adversário que também está numa posição incómoda e faz sempre de cada jogo uma final, e nós conquistamos os 3 pontos, estamos satisfeitos com isso. Chamar a atenção que a equipa, depois de 2 dias só de recuperação, depois de jogar 50 minutos com 10 jogadores, o desgaste que teve no derby, tudo isso pagou a fatura, mas eu acredito que para a semana... CBF, né? 2 dias depois de um clássico, já joga outro jogo e depois fica uma semana parado, né? CBF sendo CBF, né? Estar muito melhor depois de ter aqui 7 dias livres para recuperar e preparar a equipe. Mister, boa noite. Sobre o segundo tempo, o que você não gostou, que acha que dá para melhorar, que dá para corrigir, pensando aí nessa sequência final do campeonato, próximo jogo contra o Palmeiras, por exemplo? Não, o segundo tempo, como eu já disse, o cansaço, quando a equipa está cansada, a seguir a execução técnica não é a melhor, porque qualquer um de nós, mesmo no nosso trabalho, se estivemos cansados, não temos uma performance boa e os jogadores erraram muitos passos, muitos deles jogadores que são extremamente importantes, como o Lucas, ele saiu mais cedo, ele normalmente não erra este tipo de passe e o... Verdade, Lucas Silva, principalmente ali já na parte do segundo tempo, muitas transições, né? Ele errou muitos passes, passe bobo, passe de lateral, passe para lateral, passe para o lado, passes curtos. Isso é verdade, cara. O cansaço, às vezes, a gente quer fazer, mas a perna não obedece, né? Foi visível, mas o importante é conquistarmos mais 3 pontos e continuamos dentro daquilo que é o objetivo, que é importante. Jardim, o Cruzeiro tem tido dificuldades com os times que estão na parte de baixo da tabela, e quando estão pegando os times, né, do G6 para cima, inclusive os 2 primeiros, o Cruzeiro, por exemplo, nessa temporada não perdeu para o Flamengo no Campeonato Brasileiro, uma vitória, um empate, agora vai pegar o Palmeiras, que é o atual líder da competição. Seria coincidência? Você nota isso também? Existe essa diferença, essa dificuldade que o Cruzeiro tem mais ali contra esses times que estão brigando para não cair, esses times que estão buscando alguma coisa na parte de baixo, para os times que estão brigando com o Cruzeiro também aí por vaga em Libertadores, os times que estão lá, né, o Flamengo hoje e o Palmeiras que estão brigando diretamente pelo título brasileiro? Antes dele responder, cara, isso é muito verdade. Me dói o coração ver o Cruzeiro perder aquele jogo contra o Santos. Apesar de ter tido uma coisa estranha ali. Aquele jogo contra o Ceará também no Mineirão. Empate com o Sport. Meu amigo, cara, isso dói no coração demais. Que a gente fala, putz, esse jogo aqui é pro Cruzeiro fazer o nome dele. Vamos, 2, 3, 4, manter a confiança. Aí perde. Aí com o Ceará, eu falei, nossa, vai amassar o Ceará. O Ceará na época tava lá embaixo também, não tava um time melhor como tá hoje.
Perde pro Ceará. Contra o Santos? Também. É complicado, cara. Dói no coração do torcedor. Eu entendo essa pergunta do repórter. E o torcedor sabe. As equipas estão no baixo da tabela, com certeza são equipas que às vezes fecham-se mais e a gente tem alguma dificuldade de entrar. Mas ainda hoje o Fortaleza, nós fizemos 6 pontos contra o Fortaleza, não é? O Sport, que foi um jogo um pouco atípico, fizemos 4. Por isso não temos perdido os jogos contra as equipas de baixo. Há uma coisa a realçar, e vocês podem não saber, estamos com 10 jogos na segunda volta. E nós fizemos estes mesmos 10 jogos na primeira volta. 5 jogos em casa e 5 jogos fora. Vocês sabem quantos pontos fizemos na primeira volta? Então vou-vos dizer, fizemos 19 pontos. Ou 20 pontos. Eu tenho aqui, que eu até estive a fazer isso agora, enquanto vocês... não anotou não, né? É que a gente fala de uma fase negativa e não vejo fase negativa nenhuma. Está aqui deste lado. Porra, este casaco também tem grandes bolsos. Aqui um papelinho. Olha, fizemos 20 pontos na primeira volta nos primeiros 10 jogos. Desde do Mirassol até o Fortaleza. E agora fizemos 19. Pronto, estamos em déficitão. Meu amigo. O Mister, ó, botou na mesa, tá? A gente fica incomodado enquanto torcedor, porque não é pra perder pra esses times aí, mas querer falar de crise, meu amigo, tá aí, é um pontinho a menos mesmo assim, porque teve jogo muito estranho nessa volta, hein? Meu amigo, que coisa linda. Propriedade, hein? Técnico é técnico, né? Eu acho, eu sinto, não, ó. Toma. Mas o número de pontos conquistados é mais ou menos semelhante. Se a gente tinha ganho os 2 pontos do Sport, estávamos com um ponto a mais. Isto, uma competição de pontos corridos é a performance ao longo de 10 meses, não é? Ou 8 meses. Porque às vezes as pessoas, eu às vezes fico com a impressão que uma equipa ganha 3 jogos já é melhor do que o Cruzeiro. Não, mas isto é uma prova corrida de pontos. O Cruzeiro já fez no início mais pontos, agora tive uma fase menos pontos, mas não interessa, o interessa é que temos 56 pontos e estão a acumular de pontos. Às vezes eu gosto que a crítica fácil, 4 jogos, perdemos, não ganhamos. Porra, mas já ganhamos antes. E houve equipas que ganharam nesse período, mas já tinham perdido antes e perderam agora. Por isso o Cruzeiro, o campeonato corrido é um campeonato de acumular pontos. Okay? Por isso eu acho que não estamos assim tão mal. 20, 19, estamos mais ou menos daquilo que fizemos na primeira volta. Achei que um dos Responde e responde, tá? tirar o cartão errado aí. Não, isso foi há 3 dias atrás. Mas vamos lá, para poder falar, Jardim, desse momento que vive o Cruzeiro, a gente vê a resposta dos jogadores, do elenco, desse calendário, o cansaço, né? Até o Caio, acho que foi o primeiro a sentir um pouco esse cansaço no intervalo do jogo contra o São Paulo, ele acaba saindo antes de ir para a seleção. Depois agora tem Wanderson, tem Christian, tem William também, acho que são alguns jogadores já cansados por conta disso. Tem algum trabalho já pensado agora, segunda quinzena de outubro, pensando na principal competição, na semifinal da Copa do Brasil, para que o Cruzeiro não possa chegar ainda mais cansado lá? O nosso cansaço normalmente vem com uma semana cheia e com 2 dias só de recuperação. Eu vou-vos dizer uma coisa, ganhamos o jogo top, mas existe necessidade de colocar o Cruzeiro a fazer um jogo 2 dias depois do derby? Existe necessidade? Ou existe necessidade de pôr o Fortaleza a fazer o jogo? Amanhã não há tempo para fazer o jogo. Porra, a gente põe em risco, põe em risco os jogadores. Por exemplo, isto noutras ligas é impossível existir. Para começar, o sindicato dos jogadores não deixava. Porquê que o Cruzeiro não jogou amanhã? Para recuperarem pelo menos 72 horas, 3 dias, não, eu falo para mim, mas também falo para a Fortaleza, não é? A gente coloca em risco a qualidade de jogo, a qualidade e o nível físico dos atletas, o risco de lesão. Porque tem toda a gente, tem 2 equipas para trocar e meter outros. Ok? A grande parte dos elencos da primeira divisão do Brasil não tem 2 equipas. Então porquê que a gente queria? Agora estamos 6 dias, 7 dias sem fazer nada. Porra.
Mano, ótima observação do Leonardo Jardim, cara. Isso aqui é, assim, o calendário da CBF é muito absurdo, cara. Cruzeiro e Atlético, jogo intenso, enfim, jogar com -1 foi uma circunstância específica daquele jogo, mas jogo intenso, clássico, todo mundo quer vencer, todo mundo dando o máximo, 120% de si, e 2 dias depois tem outro jogo, depois uma semana de ato sem jogos, cara. Porque não pode ser um jogo, sei lá, o jogo foi no sábado, se eu não me engano, poderia ter sido no domingo, poderia ter sido, sei lá, segunda que fosse, tá ligado? Mas, cara, a CBF é uma brincadeira, cara, com esses calendários, não é de hoje, né? Vem tentando consertar o calendário, né? Saiu aquela notícia do calendário novo do ano que vem, mas, poxa, velho, é brincadeira, cara. Isso aqui que o Leonardo Jardim fez é muito bom, porque mostra como é que a ironia, né? Sei lá, que é esse calendário da CBF, cara. É quase que é feito, parece que o pessoal pega as datas e fala assim, vai ser no dia tal e acabou, e ninguém olha, né? Com a relação dos calendários, cara. Isso que é muito bom, muito bom pontuado. Não passávamos isto para amanhã. Pronto, mas essas decisões estão longe, mas isto como interfere naquilo que é o meu trabalho, e o meu trabalho é gerir jogadores, e o meu trabalho é pôr em risco. Eu, se fosse o sindicato de jogadores, não permitia estes jogos quando existe possibilidade de fazer jogos depois. Eu não permitia. Mas olha, a ver, eu não mando nada nisto, eu só estou aqui a dar uma opinião. Ô Jardim, boa noite. Você comparou aí o primeiro turno, ou primeira volta do Cruzeiro com o segundo turno. Diferentemente do primeiro turno, hoje você tem mais peças à disposição, com alguns reforços. Um exemplo, hoje o Arroio fez uma bela jogada e ajudou no gol do Christian. Dá para exigir um pouco mais em comparação ao primeiro turno, de resultados, talvez, mesmo que o campeonato seja difícil, por ter mais peças, dá para exigir um pouco mais do rendimento do Cruzeiro? Eu não sou da sua opinião. Nós não temos mais peças. Quais peças temos? Tivemos o Moraes, temos de fora o Wagner, com o pé partido, com a perna partida. O Wagner é um jogador que entrava e saía. Temos o Arroio, tínhamos o Henrique. O Henrique está fora também há algum tempo. Isso que ele falou aqui é verdade, cara. Apesar de ter chegado algumas peças, se eu não me engano foram 3, né? Alguma coisa assim. Perdeu jogadores também, Fagner, né, com a fratura na perna, agora o Matheus Henrique, né, fratura na costela, enfim, apesar de ter chegado alguns jogadores, outros que agregavam também, muito importantes, inclusive, acabaram saindo. Então, assim, o pessoal esquece que, por mais que tenham contratações, também tem lesões, né, então o time não tá 100%, né, enfim. E tínhamos mais um ou outro jogador que foram saindo, o Lautaro, o Rodriguinho, essa malta foi saindo. A gente não tem mais, porque a gente sofreu bastante, principalmente por estes 2 jogadores, que eram jogadores importantes na rotatividade da equipa, e a gente perdeu. A gente tem as jovens, como o Arroio, jovens como o Prates, como o Moraes, estes jovens que nós acreditamos, que eu vos disse que não eram jogadores para vir reforçar o elenco imediato, era para jogadores para irem sendo utilizados, para com certeza no próximo ano vão estar muito melhor e vão fazer parte do presente e do futuro do clube para serem ativos. Hoje em dia não é por acaso, tivemos aqui equipas internacionais, das melhores equipas da Europa, para observar os nossos jovens jogadores. Eu digo-vos isto, não preciso dizer qual é o clube, mas tive aqui equipas a observar os nossos... Sabem quando é que isto aconteceu? A última vez? Eu não me lembro aqui. Eu não me lembro do Cruzeiro receber convites das melhores equipas do top mundial só para observar jovens jogadores. E isto é o nosso trabalho. Isso é verdade. O pessoal acha que todas as contratações é aquele cara que é para entrar e para jogar, né? Como é perfil de time, né? Tem time que contrata um jogador ali de 30, 33 anos, que o cara vai chegar e vai resolver, né? Como o Cruzeiro tentou fazer um tempo atrás, né? Mas o perfil do Leonardo Jardim, lembrando de novo, é um perfil de trazer jogadores jovens que têm uma certa experiência, trabalhar eles ainda mais para que eles sejam destaque e, além de ser destaque, ajudem um clube tanto dentro de campo quanto financeiramente numa futura venda. Esse caso específico que o Leonardo Jardim está falando, se eu não me engano, foi o Borussia Dortmund que estava olhando o Cauã Prats, né? Cauã Prats que foi titular nesse jogo contra o Fortaleza, entrou muito bem. Eu acho que
pelo jogo acelerado ali, também talvez pela emoção ali no segundo tempo, no meio do segundo tempo, acabou tendo que ser substituído. Câimbras, mas tá aí, ó. Eu não lembro, cara, tô falando pra você, nos últimos 10 anos eu não lembro, pelo menos, de ter alguma equipe desse porte indo até o estádio observar os jogadores do Cruzeiro. Muito bem pontuado aí pelo Leonardo Jardim, rapaziada. E outra coisa para acrescentar, que também é importante. O Cruzeiro foi campeão em 2014. Ok? Toda a malta que tem menos de 22 anos, ou 23 ou 24, não se lembra do Cruzeiro jogar no top 4 do futebol brasileiro. Okay? Eu tenho um menino meu vizinho, lá no Mónaco. Quando eu vim para cá, ele disse-me assim: ó professor, mister, ele trata por mim, mister, você vai para o Cruzeiro, mas o Cruzeiro não é uma equipa grande, eu nunca vi eles ficarem nos primeiros lugares. Eu disse: não, porque eles foram campeões 2013, 2014 e abaixo, eles eram uma equipa muito forte, mas a gente vai voltar a jogar para os primeiros lugares, porque esta miudagem ainda não veio. Por isso a gente tem que valorizar muito o que estamos a conseguir e querer não se fazer só este ano, ao próximo ano continuar, ser melhor, até que venham os troféus e venha aquilo que a gente pretende. Porque este é o nosso objetivo, colocar o Cruzeiro no top, e eu disse isto logo quando cheguei, no top do futebol brasileiro. E nós estamos a conseguir. E eu vejo às vezes umas criticazinhas, eu cheguei para os jogadores, e não gosta, isto não gosta deste, não gosta daquele. A malta está-se sacrificando bastante. A malta está-se a sacrificar bastante. Porque a gente quer colocar o... Verdade. Desde que o Leonardo Jardim, os jogadores compraram muitas ideias dele. Tanto que a gente viu isso dentro de campo, a gente vê isso em todos os jogos dentro de campo, apesar de às vezes não render tanto, né? E os jogadores que não compraram essa ideia, você já sabe o que aconteceram, né? No outro patamar que não teve nos últimos 10 anos, principalmente do futebol brasileiro. Você sabe qual foi a melhor classificação do Cruzeiro nos últimos 10 anos? 11 anos. Você não sabe. Não há agora. Não teve no top 4. Foi um quinto, um oitavo, um décimo, caiu para a segunda divisão e essas coisas todas e tal, que essas não contam nem sequer. Por isso é importante valorizar. É importante criticar. Quando temos que criticar, mas não, aquela crítica fácil, às vezes não é positiva. E esta malta está... Eu vou-lhe dizer uma coisa. Se nós conseguirmos o objetivo para o campeonato, se conseguirmos ter a vaga para o Libertadores, se conseguirmos ficar aqui no top 4, top 3, eu fico extremamente satisfeito. Eu fico satisfeito porque cumprimos um objetivo, que era o objetivo do clube, colocar na dimensão que ele o merece. Que o Cruzeiro merece e tem que estar no futuro sempre a este nível. Isso aqui é uma pontuação muito interessante, Leonardo Jardim. Desde o começo já era claro, o objetivo do Cruzeiro esse ano era o quê? Estar presente na zona de Libertadores. Acabou. Consequentemente, nós estamos brigando ali em cima, né? Agora, sempre tenta botar, mas o Cruzeiro se distanciou, né, da conquista do Brasileirão. O objetivo do Cruzeiro não é esse. Se eventualmente o Flamengo, o Palmeiras tropeçar aí e a gente puder estar um pontinho, como já estivemos, né? Vai brigar para esse Brasileirão, tamo junto. Mas o objetivo não é esse. O objetivo, primeiro, é se classificar para a Libertadores. Então, estamos na zona de Libertadores, temos que nos perpetuar ali. E depois é tudo uma questão de consequência. Ano que vem, outra história, outros objetivos. Porque isso, mas o Cruzeiro se distanciou, não tá brigando pelo Brasileirão, fica criando um climazinho de tipo, poxa, é verdade, verdade, verdade. E o objetivo não é esse, não vamos deixar os caras instaurar nenhum tipo de problema que não tem dentro do Cruzeiro. Ótima pontuação do Leonardo Jardim, rapaziada. Pronto, se isso vai ganhar, se não vai ganhar, isso é outra coisa, mas tem que estar a este nível, não pode estar na parte de baixo da tabela classificativa. Jardim, boa noite, Guilherme Gonçalves da FAN, 91.7. Próximo final de semana, o Cruzeiro enfrenta o Palmeiras. O senhor citou que a briga do Cruzeiro é por uma vaga na fase de grupos da Libertadores. Esse é o objetivo que está claro. Mas como o Cruzeiro se coloca para esse jogo do fim de semana que vem? Como alguém que ainda sonha, ainda que um pouquinho, com o título e vê o jogo com uma adesão? Aí, tá vendo? Essas perguntas que o cara já fica... De novo, velho. Qual que é? Vou jogar para vencer, pô. Jogar para vencer. O Cruzeiro tem que vencer os seus adversários, é uma competição, né? Vamos caraca. Não, jogar para vencer. O Palmeiras é um bom time, o Cruzeiro também é. Dentro de campo vai se resolver, o Cruzeiro tem que jogar para vencer. Cara, é um saco essas perguntas assim, mano. Ou essa é uma pressão do Palmeiras, o favoritismo tá do lado de lá? A pressão é do Palmeiras. A pressão é do Palmeiras. O Palmeiras quer ser campeão, o Flamengo quer ser campeão, o Cruzeiro quer estar na zona de Libertadores. Se der para brigar, show. É um jogo de confronto direto, dá pra gente tirar a ponta do Palmeiras,
Mas não é isso, rapaziada. Poxa. Pressão de ser campeão, tá do lado de lá, para jogar até em casa. A nossa pressão é sempre a mesma. Eu tenho visto que tu acompanhas o Cruzeiro desde o início, não é? Desde a minha chegada, não é? A nossa pressão é sempre a mesma, é jogar para ganhar. A gente tem que jogar qualquer jogo para ganhar. A gente nunca pode jogar para outro resultado. Quem trabalha no Cruzeiro é com o Flamengo, é fora, é com o Palmeiras, é em casa. Tem que jogar para ganhar. Se o adversário for melhor, isso é outra coisa. Mas a gente tem que dar o nosso melhor. E como demos com o Flamengo, no Maracanã, foi igual. A nossa forma de jogar, o nosso ADN é esse. A gente não pode ir jogar ao Palmeiras e recear o adversário, não. A gente vai respeitar, que é um grande adversário, como eu já vos disse, está a fazer o melhor campeonato dos últimos anos, o recorde de pontos. Eu há dias vi, em 2019 foi o Jesus, o Flamengo, e eles estavam quase equiparados. Por isso, é respeitar o adversário, mas respeitar a nós próprios, que é a nossa forma de jogar. Preparando a estratégia, preparando uma atitude forte, mas nunca esquecer que o jogo só se ganha dentro de campo. Ô Jardim, os jogos do Brasileirão são bem traiçoeiros, né? Às vezes um pequeno vacilo ali atrás pode acabar tirando pontos importantes. Te preocupa às vezes não sei se é excesso de confiança, de tocar a bola muito ali atrás, levar a bola para a área, às vezes está na lateral e traz ela para dentro, ou às vezes custa roubar uma bola e não rifa a bola. Isso te causa uma preocupação e aconteceu nesse final de jogo aqui com Fortaleza? Para este final de jogo, eu acho que além dessas situações, nós somos uma equipa que às vezes em defesa baixa, de ataques pelas laterais, a gente tem algum equilíbrio, bom posicionamento, normalmente dentro da área, da primeira bola e da segunda bola. O que eu achei é que depois de ganharmos essas bolas, não conseguimos segurar a bola. A gente chutava na frente e perdíamos a bola com facilidade. Também com a característica... Foi o que eu falei ali no início do vídeo sobre o Lucas Silva e outros jogadores ali que pelo cansaço acabaram perdendo facilmente as bolas que custávamos a recuperar, né? Os jogadores, eu senti, por exemplo, que o Christian não era para tirar, mas o Christian fez-me sinal mister e eu rebentei porque ele correu como um louco no último jogo, no Clássico. Eu tive que manter, por exemplo, o Gabriel também já estava com dificuldades, o Mateias também já estava com muitas dificuldades e a gente não conseguia refrescar e segurar mais à frente. Ou seja, o Eduardo foi aquele ainda que tentou segurar mais a bola na frente, ter assim mais de agressividade. Pronto, mas o futebol é isto, o treinador às vezes planeia uma estratégia, mas chega ali, começa o lateral esquerdo com câimbras, o outro já não tem condição física e a gente tem que melhorar com o banco e corrigir aquelas coisas que estão a correr mal. Boa noite a todos, obrigado, mister. Fim da entrevista coletiva do técnico. É isso, rapaziada. Eu gostei muito das pontuações feitas pelo Leonardo Jardim, né? Gostei de algumas perguntas também, até comentamos aqui sobre algumas delas. E aí, o que vocês acham? O Cruzeiro tá certo em manter essa questão de... Cara, nosso objetivo é Libertadores. Se der pra gente brigar ali, beleza, não vamos esquentar a cabeça com isso. E aí, o que você acha? Esse posicionamento tá certo? Eu gosto, porque evita muita fadiga de mídia, de ficar colocando picuinha dentro do Cruzeiro. E outra coisa, esse calendário, e aí? Esse calendário da CBF, você acha justo jogar um clássico, jogar 2 dias depois e depois uma semana de ato? Eu não gosto muito não, comenta aí. E aí, Cruzeiro e Palmeiras, próximo final de semana, jogo fora de casa, jogo importantíssimo. Podemos nos aproximar um pouquinho mais do time se a gente sair com a vitória lá no Allianz Parque. Beleza, pessoal? Não se esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo ou amiga cruzeirense que não perde nada do Cruzeiro. Tá falado, pessoal? Valeu!